Boa tarde, Uribe. Nós estamos aqui no Ministério dos Transportes, no gabinete do ministro Renan Filho. Agora há pouco, ele acabou de anunciar medidas sobre o piso mínimo do frete. Entre as medidas anunciadas, uma delas foi que haveria a suspensão de transportar por parte das empresas que não cumprirem o pagamento mínimo do frete. Vou perguntar aqui para o ministro, vou falar com ele, justamente pelo fato de que essas medidas foram anunciadas, mas elas ainda não estão no instrumento jurídico normativo. E eu queria te perguntar como é que estão essas discussões com o governo, quando deve sair esse novo instrumento e qual deve ser esse instrumento, ministro? Na verdade, Jennifer, Uribe, Tainá, o governo ampliou as fiscalizações para o cumprimento da tabela do frete, autuou empresas num volume de 419 milhões em multas ao longo dos últimos 4 meses. Isso demonstra que há um nível de descumprimento importante. E o que nós estamos fazendo agora a fim de atender demandas específicas dos caminhoneiros, intensificar ainda mais a autuação. A gente tinha um nível de 300 autuações no governo anterior, tínhamos elevado para 6.000 com a elevação da fiscalização e em janeiro chegou a 40.000. Agora nós vamos fiscalizar todos os fretes a fim de que a tabela seja cumprida na integralidade. Mas para apenas não multarmos as empresas e isso gerar um passivo regulatório, nós vamos precisar de medidas jurídicas adicionais que permitam a efetividade da cobrança. Permita ao governo federal, por exemplo, suspender o registro de contratação de fretes daquelas empresas que são reincidentes contumazes, que não cumprem a tabela do frete. Eu fiz questão, inclusive, de anunciar a lista dos maiores descumpridores da tabela do frete, porque, além de cancelar registro, impedir a empresa de fazer frete dessa maneira, nós vamos dar transparência para que a sociedade acompanhe, porque as corporações elas têm imagem, regras de compliance, de ESG, e isso tudo ajuda com um nível de transparência elevado e com o acompanhamento da imprensa, o cumprimento da tabela do frete. O fato é que a tabela do frete é lei no Brasil e precisa ser cumprida. E nós aqui no Ministério dos Transportes estamos ampliando as medidas para isso. E eu espero que no dia de hoje ainda a gente tenha a medida jurídica apropriada para ampliar a contundência da fiscalização da NTT. Ao invés de demorar todo o processo legal para poder aí sim cobrar a multa, a gente vai ter também ações preventivas da NTT, cautelares, como tem em outras áreas do direito. Nós teremos também no ambiente regulatório para a NTT com essa nova legislação. Isso é muito moderno porque é mais ou menos, Jennifer, o que faz o país na área tributária. Quem é devedor contumaz de tributo perde o registro para poder exercer a sua própria atividade. Nós vamos atuar na mesma direção para que isso ocorra, garantindo o cumprimento da tabela do frete. Ministro, a gente viu a reclamação dos caminhoneiros de que desde 2018 isso é proposto, mas não é cumprido. O senhor acha que o governo passado deixou de cumprir essa fiscalização e por isso há tanta insatisfação? Não, no governo passado, certamente não era cumprido. Eles tinham um nível de autuação em torno de 300 autuações por mês. Nós já tínhamos aumentado a fiscalização, Uribe, chegado a 6.000 autuações por mês. Agora, nos últimos 4 meses, em janeiro, nós atingimos 40.000 autuações. Por que nós estamos conseguindo fiscalizar mais? E hoje eu assumi aqui publicamente esse compromisso em meio a essas medidas que nós vamos fiscalizar todos os fretes no Brasil na integralidade. Por que a gente agora consegue e o governo passado não conseguiu? Porque nós fizemos um convênio com o Confaz e compartilhamos o BI. Nós temos todas as informações fiscais. A gente tem como acompanhar agora todos os fretes
por fiscalização eletrônica. Isso já ocorre no Brasil em várias áreas. Por exemplo, a Receita Federal já faz isso, ela faz a confrontação da movimentação bancária das pessoas com a declaração de renda. O COAF faz isso, né? Então, a NTT, por meio dos dados fiscais, também tem condição de fazer. E agora nós vamos cancelar, inclusive, o registro, a possibilidade da emissão dos documentos àquela empresa que for colocar o valor do frete menor do que a tabela mínima do frete. Isso vai ser uma garantia adicional. Além disso, reincidentes vão ter o próprio registro, o direito de transportar cancelado. Isso tem muita força com relação às empresas transportadoras, quanto também aos embarcadores, que são os donos da carga, que muitas vezes contratam frete para transportar sua própria carga abaixo da tabela mínima de frete. Eles não vão mais conseguir fazer isso com essas novas medidas. O que o Ministério dos Transportes precisa é de um instrumento jurídico adicional para que dê à NTT a condição de fazer isso. E é isso que nós vamos fazer. Isso é na direção do que os caminhoneiros solicitam. A gente já vinha aumentando as autuações e agora nós vamos aumentar mais decisivamente para garantir efetividade. Porque o que o caminhoneiro quer, Uribe, não é apenas a multa. O que ele quer é que a tabela mínima do frete seja cumprida. E da maneira que a gente estava multando, a própria multa virava custo para a empresa que ia discutir no ambiente num ambiente específico aquele passivo regulatório, contratava ali um escritório de advocacia, levava a dívida adiante e não pagava a tabela do frete. Então, isso não vai mais poder acontecer. Ministro, tudo bem? Tainá aqui falando com o senhor. Eu queria entender um pouco da formatação dessas medidas na coletiva mesmo, e agora o senhor voltou a mencionar que houve um contato, uma conversa com as lideranças, os representantes, ou as principais, né, representações, porque é algo um pouco confuso ali da forma como eles tentam se organizar. Mas o senhor disse que teve contato com os caminhoneiros, o governo então está atuando para evitar essa greve. Dá para dizer que o governo está seguro de que não vai haver greve? Essas medidas que o senhor propõe agora publicamente foram validadas por esse grupo? O governo está seguro, Tainá, que está na direção do que os caminhoneiros desejam. Porque a gente tem um Fórum Nacional de Caminhoneiros, a gente discute, a gente já vinha fazendo isso, aumentando a fiscalização, a contundência das multas. Por isso, eu falei há pouco que nós já passamos, nos últimos 4 meses, de 419 milhões de reais em multas a empresas transportadoras, a embarcadores. Mas o fato é que a multa não era suficiente para garantir o cumprimento integral da tabela do frete. A gente precisa de novas medidas e, para isso, a NTT precisa de legislação específica, instrumento jurídico específico para atuar. É nessa direção que nós estamos trabalhando. Então, é em consonância com o que os caminhoneiros desejam, porque o que eles desejam é o cumprimento da tabela do frete. Eles já vinham dizendo isso ao governo, o governo vinha fazendo isso, intensificando a fiscalização, mas agora nós vamos fazer mais decisivamente para passar a uma fiscalização integral. Todos os fretes serão fiscalizados. Os que não cumprirem a tabela do preço mínimo do frete serão autuados. E, inclusive, aqueles que reincidirem serão autuados preventivamente para ser retirado do mercado aquele que deseja não cumprir a tabela do frete. Porque isso, inclusive, desregula o mercado, estimula o descumprimento, cria competição desproporcional. Então, é isso que nós estamos fazendo. Por que estamos fazendo agora também? Pelo diálogo, como você colocou, e pelo rescaldo dessa guerra dos Estados Unidos com o Irã, que fez com que o petróleo chegasse a $120, depois baixasse para 80, depois passasse de 100 novamente, ontem fechou a 103 e hoje, pela manhã, foi aberto a $108 no mercado internacional. Isso cria uma volatilidade muito grande, isso aumenta custo e, certamente, cria mais dificuldades para o setor de transportes, especialmente para os caminhoneiros autônomos. Então, é por isso que o governo está intensificando as medidas a fim de colaborar com a categoria. Isabel Mega.
Oi, ministro. Obrigada por nos atender aqui na CNN. Isabel falando aqui de Brasília. Ministro, o senhor tinha até comentado com a gente mais cedo que acreditava que seriam medidas positivas para a categoria. O senhor está relatando um pouco de como que foi esse retorno também. Ainda insistindo na questão da greve, porque isso gera uma preocupação para o brasileiro. Há um fantasma do que foi 2018. É uma preocupação eleitoral também do governo Lula. Dá para descartar 100% o risco de greve? E o governo avalia outras medidas, caso essas não sejam 100% consideradas suficientes pelas categorias? Olha, Isabel, greve não é bom para ninguém, porque o Brasil é um país produtor, exportador, precisa levar mercadorias, trazer, é ruim para as pessoas, é ruim para os caminhoneiros também. O que o governo demonstra em meio a um cenário internacional desafiador, que caminha na direção da guerra em virtude da paz, em detrimento da paz, melhor dizendo, o governo se movimenta a fim de facilitar um segmento que tem um nível de competição alto. Então, assim, a gente está atendendo essas demandas, valorizando o diálogo, a fim de encontrar uma outra saída que não greve. Greve não é a melhor saída para ninguém, então por isso nós estamos tomando essas medidas. E a gente entende que grandes corporações, eu estava conversando aqui com a Jennifer, tem que cumprir a tabela do preço mínimo do frete. Não dá para empresas listadas em bolsa no Brasil, que foram citadas há pouco aqui por mim na solenidade, não cumprirem a tabela do preço mínimo do frete, porque isso é lei. Tem a imagem das companhias. As companhias não podem fazer isso. E a transparência que está sendo dada, certamente vai ajudar no cumprimento da tabela do preço mínimo do frete. E os caminhoneiros estão certos em exigir isso, porque o Brasil tem uma lei e ela precisa ser cumprida. O que nós estamos fazendo é garantindo as medidas necessárias para o cumprimento da regra. Ministro, Jennifer? Essa é uma demanda, a questão do cumprimento do piso mínimo do frete, é uma demanda já muito esperada desde 2018, quando a gente teve realmente a greve lá em 2018. Isso acabou sendo concretizado agora, a gente ainda não tem um instrumento normativo, mas acabou de ser concretizado nesse momento. Além dessa medida, existem outras medidas esperadas para os próximos meses, caso seja necessário? Nós vamos continuar a discussão. Eu acho que essa é a medida principal. A principal demanda dos caminhoneiros, além dessa questão do próprio diesel, do preço do óleo diesel, né, que é influenciado diretamente pelo preço internacional do petróleo, é o preço mínimo do frete, né? Então, essa está em discussão. Além disso, tem uma outra questão que está no Supremo Tribunal Federal, que nós vamos fazer um trabalho forte, que é a lei do descanso, que também há uma demanda da categoria e eu acredito que a gente também tem como avançar nessa questão. Mas resolvendo essa questão do preço mínimo do frete vai ser muito importante. Vale dizer, Jennifer, que a intensificação da fiscalização garantia um nível de cumprimento da tabela do preço mínimo do frete. Agora o nosso desafio é o cumprimento na integralidade. Quem não cumprir vai ser multado. Quem reinserir no descumprimento vai ser descontinuado o seu direito de transportar mercadoria no Brasil. Eu acho que isso é o que a categoria quer e é nessa direção que nós vamos trabalhar. Ministro, a gente tem um problema, o senhor explicou principalmente do aumento da atuação da agência responsável pela fiscalização, a NTT. Só que a gente tem um problema histórico na NTT de falta de dinheiro. Não tem dinheiro, por exemplo, para a tecnologia da informação, que é o básico, já teve contingenciamento. Se for utilizar a inteligência artificial para autuar, para fiscalizar, não tem dinheiro. Ocupação dos cargos também é baixa, precisa ter contratação, mais concursos para servidores. O senhor pretende pedir para o presidente Lula um maior orçamento para garantir com que a NTT vire essa superagência para aumentar a autuação e também a punição para aquelas empresas que não cumprirem com o frete? Não pretendo pedir mais orçamento. Eu, inclusive, discordo do seu argumento. Eu acho que o desafio do Estado moderno é fazer mais com menos.
Se toda vez que tiver qualquer problema, a gente chega lá para apresentar uma conta nova para o governo, isso significa que há ineficiência no trabalho. O que nós fizemos foi o contrário disso. Eu fiz um convênio de informações com as secretarias das fazendas dos estados brasileiros, por meio do CONFAZ, e peguei todas as informações de BI dos fretes das notas fiscais eletrônicas. Por que isso é inteligente? Porque evita a redundância de BIs. Ora, se os estados brasileiros já fizeram esse investimento, por que a União precisa fazer redundantemente? A gente precisa garantir acesso às informações que a gente tem. Não falta informação no Brasil, falta compartilhamento dela. Então, por exemplo, falta ao Banco Central um instrumento para fiscalizar o mercado financeiro? Não. Falta orçamento? Aí é outra discussão. Precisa de mais cargo? Eu discordo. Eu acho que com a quantidade de pessoas que a gente tem e com o uso das novas tecnologias, a gente deve enfrentar o desafio de fazer mais com menos. É isso que o cidadão faz na casa dele, ao pagar a luz. Ninguém está discutindo se vai contratar um servidor a mais, um trabalhador a mais para a sua própria casa, para cuidar dos afazeres domésticos, por exemplo. Porque, obviamente, a mudança da sociedade implica que cada um cumpra o seu papel. E o Estado tem que fazer o mesmo enfrentamento. Porque esse de levar sempre a conta, apresentar que não faço porque precisaria disso, não é verdade. Inclusive, a Agência Nacional de Transporte Terrestre vai fazer com orçamento menor. E está colocando aqui aquele que, ao longo desses últimos 3 anos, à frente do Ministério dos Transportes, cortei do meu próprio orçamento para garantir um pouquinho mais de recursos para a NTT. Talvez tenha sido o único ministro que cortei despesa discricionária do Ministério, tá? Para mandar recursos para a agência. Isso demonstra que eu fiz um esforço, dever de casa, enxuguei aqui para ajudar um pouco lá. Mas eu sei que dá para fazer mais com menos e o Estado moderno pensa assim. Ministro, olha, o senhor também citou aqui uma lista daquelas que mais descumprem o frete mínimo, as empresas, expôs, portanto, o nome de cada uma delas. Para ficar em alguns exemplos, BRF, Vibra Energia, Ambev, Raizen e Cargill. O senhor disse também que em breve vai divulgar uma lista completa com todas as companhias. Gostaria de saber qual é o prazo previsto para a divulgação das maiores descumpridoras dessa regra e, mais do que isso, né, dentro das novas medidas, há um prazo para que as novas penalidades sejam aplicadas, para que o governo consiga apresentar um balanço positivo, assim a gente espera a população? Hoje nós divulgamos os 5 maiores descumpridores, tanto em número absoluto de autuação, quanto em valor das autuações, porque as autuações elas têm relação também com o valor da carga, né? E o valor do frete. E por isso elas têm diferenças, mas essas que você citou estão entre as maiores descumpridoras da tabela do preço mínimo do frete. A gente vai dar transparência completa. A imprensa e a sociedade vão poder acompanhar em tempo real, da mesma maneira que a própria NTT também acompanha em tempo real por meio das emissões dos documentos fiscais, né, aqueles que estão descumprindo. E eu acredito que esse movimento de transparência, que eu chamo aqui internamente no Ministério dos Transportes o princípio da lanterna, iluminar o dado, ele vai ajudar muito ao cumprimento da tabela do frete, além das medidas para aqueles que não cumprirem. Então, nós vamos fazer isso o quanto antes. E quando vai começar a valer? Eu espero que o instrumento jurídico saia hoje, amanhã, para que a NTT já altere a sua atuação, porque hoje ela não pode atuar da maneira que nós divulgamos. O governo já tomou a decisão de atuar nessa direção. O que nós precisamos é do instrumento jurídico. Então, no dia de hoje, nós vamos fazer uma última reunião para soltar um instrumento jurídico adequado e necessário para que a gente possa atuar nessa direção. Quando? No curtíssimo prazo, para já utilizar os dados do aumento da fiscalização que tivemos nos últimos 4 meses. E a partir de agora, vamos também aumentar a fiscalização para todos os fretes do Brasil. Ministro, muito nova, obrigada então. pela entrevista. Lembrando que o ministro acabou de falar com a gente. Desculpa, Uribe, quer falar alguma coisa?
Não, só agradecer ao ministro, essa informação nova, então, que o instrumento jurídico sai em curtíssimo prazo. Queria agradecer ao ministro, porque hoje foi um dia atribulado, o ministro deu uma entrevista à imprensa e ainda assim ele abriu espaço na agenda movimentada dele para prestigiar a CNN Brasil e o Bastidores CNN. Jennifer, obrigado pelo seu trabalho. Ministro, espaço sempre aberto, ainda mais agora com o CNN Infra, que a gente está cobrindo muito bem esse assunto. Obrigada, ministro. Volte sempre ao Bastidores. Não, eu que agradeço, né? E foi de improviso mesmo, a Jennifer estava me falando aqui que é a primeira entrevista dela aí para a CNN. Muito obrigado, um abraço. E foi bem, viu? E foi bem a Jennifer. Parabéns, Jennifer. Espaço aberto para você também aqui no Bastidores CNN. Bom trabalho, ministro.